Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma assim, muito levezinha, mas não deixando de ser realista. Já te adianto que esse não é um podcast para todo mundo. Esse podcast aqui é para quem está definitivamente decidido a não ser guiado mais pelas emoções, por super reações, mas que quer definitivamente tomar controle, tomar rédea da própria vida, aprender a lidar com emoção, com sentimento, com os perrengues e dilemas da vida adulta. O meu nome é Andréia Chociai no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, que vocês já conhecem. Tem uma série de conteúdos e vocês também podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. André, o que você está fazendo aqui nesta quarta-feira? Sim, vim por aqui porque eu tive uma pauta muito interessante ontem com um grandíssimo amigo meu. E aí senti que eu precisava. Eu acho que eu já falei disso em alguns episódios anteriores, mas eu acho que é um negócio que eu tô falando pra vocês e, como sempre, pra mim também. É um negócio que eu tenho que ficar revisitando essa pauta o tempo inteiro, de que eu e você, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Eu vi uma trend no TikTok e eu acho que me recordou muito isso. Que era assim, prêmios que não existem. Tipo, dar conta de tudo. Você entregar o trabalho mais rápido. Você dizer sim para todas as pessoas. Então eu acho que são coisas que a gente vai se colocando como se fosse, sei lá, um prêmio, uma obrigação. E aí, quando a gente se dá conta, a gente tá lá girando, fazendo malabares, com um monte de bolinha ao mesmo tempo, meio que desesperada para aquelas bolinhas não caírem. Mas a grande verdade é que depois de adulto, o número de bolinhas ele tem que diminuir. O número de bolinhas precisa diminuir se a gente quer ter um pouco de sanidade mental. Para este episódio, convidei Hywell, a plataforma que é parceira do Descobrir Depois de Adulta, onde você encontra mais de 1.400 terapeutas e que chegou no Brasil com essa função: facilitar o teu caminho até a terapia. Conversei com um amigo no sábado que esteve aqui, Daniel, lindo, maravilhoso. E ele falou, cara, tá tão difícil achar um terapeuta. E quando eu converso com outras pessoas, elas têm as mesmas dificuldades. É porque às vezes a linha não bateu, também não quer fazer onde um amigo já faz, onde um parente já faz. Então, assim, precisa existir esse match entre você e a pessoa que vai escancarar sentimentos, emoções e acontecimentos que você já teve. Então a Hywell, ela veio com isso, conectando, eu acho, é bem essa palavra, conectando a pessoa a um terapeuta de forma prática. E assim, no conforto da tua casa, no conforto do teu lar. Então eles estão aqui porque eu achei muito justo para esse tema a gente falar dessa necessidade o tempo inteiro de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que pegar nossas bolinhas assim, e pensar, cara, eu preciso ser perfeito. Quantos de nós em algum momento aqui nos pegou assim, não, eu preciso performar no esporte, eu preciso performar no trabalho, eu preciso performar na minha família, eu preciso performar nas minhas amizades. Eu tenho que cumprir prazo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter a minha saúde física e mental em dia, eu tenho que estar disponível emocionalmente para as pessoas. E é engraçado que quando a gente fala isso em voz alta, eu falo, cara, impossível. Impossível. Sempre disse. Equilíbrio não existe. Essa ideia que nos vendem, busque uma vida equilibrada. Mentira! Mentira! Quando você estiver estudando para um concurso, a sua vida social e familiar, ela vai despencar. Porque neste momento exige-se muita atenção, exige que nós, como seres humanos, limitadíssimos, porque a gente não é ilimitado, não, limitadíssimos,
que a gente se dedique para aquilo. Por mais que nos vendam essa ideia do multitasking, de pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, que eu faço isso, que eu cozinho da casa, que eu cuido da família. Gente, isso é loucura, isso é insanidade. Eu acreditei muito nessa fala por muito tempo, mas é insanidade. É óbvio que, por exemplo, quando eu tô perto dos meus ciclos de treino, que tá chegando perto da prova, das provas-alvos, assim, que eu tenho, é óbvio que algumas coisas começam a pecar. Vida social nem se fala, eu já não tenho muita, sabe? Depois de adulta, minha vida social já não é das melhores. Mas ela fica pior ainda, porque os treinos aumentam, eu preciso descansar mais, eu preciso comer melhor. Então, mas eu sei que é passageiro. Então eu sei que nessa dos malabares das minhas bolinhas, algumas vão cair. Mas aí, se pega a Andréia um pouco de tempo para trás, começa a me martelar na cabeça. Você tá falhando, você não tá emocionalmente disponível, você não tá presente, você não tá com eles. E eu vou te falar que exige da gente muita coragem. Tem que ter muito culhão pra você falar assim, ó, tem coisas comigo que elas vão sair do controle, mas isso de forma nenhuma é um fracasso. Tem que ter muito culhão você reconhecer que ser vulnerável, e que você não precisa ser forte o tempo inteiro, já temos um episódio aqui falando sobre isso, que isso não te faz menor. E eu acho que o que me fez entender isso ao longo do tempo e ao longo dos anos foi, sim, muita terapia. Porque eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez, assim, eu me lembro de vir nessa ânsia, assim, da girl boss, do dou conta, do... eu sempre fui a irmã mais velha, que eu cuidava da minha irmã, e eu meio que cuidava da casa, e aí eu fui estudar, e aí eu fui morar sozinha, e aí eu passei necessidade, e eu fiquei sem comer, mas eu me virei. E aí eu fui pegando essas coisas que construíram a Andréia, e cheguei lá na terapeuta e vomitei. Por isso volto no início desse episódio. Ninguém melhor do que Dona Rael para estar aqui com a gente nesse episódio, porque não tem como a gente falar de tirar estes pesos e reconhecer que a gente precisa estar vulnerável do que a terapia. E já vou adiantar de cara, não é de cara que você encontra um terapeuta para chamar de seu. Eu passei por 3 terapeutas, eu passei por 2 até encontrar o meu, né? Eu me lembro que a primeira desgraçou minha cabeça. Assim, eu lembro de... Nossa, ela falou umas coisas que me deixaram mais confusas. E aí eu já não tava num momento, acho que muito bom. Eu acho que eu não tava querendo... Eu não entendi a linha de tratamento. Eu, na verdade, não sabia. Ela foi uma indicação. E aí, quando eu fui, a gente tinha uns amigos meio em comum e tal. Nossa, não foi legal. Fiquei um tempo sem fazer, daí fui pra segunda. E aí a segunda também teve uma abordagem que, assim, não combinou. Parecia que a nossa visão de mundo era muito diferente, assim. E não era a visão ali terapêutica, de mundo mesmo, enquanto pessoa. E não rolou. E eu acho que, por isso, trazendo a Rael, e a Rael tá com a gente o ano inteiro, eu acho que é justamente isso. Eles usaram muito a tecnologia ao nosso favor. Eu entro lá no site, vou deixar o link, inclusive, aqui na legenda, tá? Tem cupomzinho de desconto, mas a gente vai falar mais pra frente. Você entra lá no site e a primeira coisa que você faz é preencher, você faz lá seu cadastro e preenche o formulário. Então, vão ter algumas perguntas para que a tecnologia nos ajude a conectar, porque são mais de 1.400 terapeutas. Eu lembro quando eles começaram aqui, eram em torno de 800 terapeutas, eles já são mais de 1.400 terapeutas. E aí eles vão te conectar com essas pessoas, com as tuas preferências, assim, com a linha, o que você vem tratar. Então, eles vão fazer algumas perguntas que usam essa tecnologia a teu favor. Então, vai trazer para você opções mais variadas. Elas vão sugerir o que está mais de acordo com o meu perfil. Acho que esse que é o mais interessante da Rael. E eu tenho muitas pessoas aqui que
participam do pod e já fizeram Highwell também. E seguem, né, com o processo de terapia por essa plataforma. Então, por isso, eu acho que nada melhor do que trazer eles aqui junto com a gente. Mas foi preciso muita terapia e me encontrar com um bom terapeuta e me sentir bem em casa com ele, porque eu jurava mesmo que em algum momento da minha história eu precisava dar conta de tudo. Eu nasci dando conta de tudo. Eu nasci sendo responsável por uma irmã mais nova. Eu cresci com os meus pais fora e eu na casa, tocando a casa durante o dia enquanto eles não estavam. Eu cresci tendo que tocar os meus estudos sem alguém ali em cima cobrando. Eu tive que passar no vestibular aos trancos e barrancos e fazer a faculdade e depois me virar no trabalho. E eu acho fantástico, cara, que algumas pessoas, elas tiveram durante o desenvolvimento alguém para quem correr, para tirar às vezes uma dúvida besta. Por exemplo, coisa simples assim, trocar um pneu do carro. Eu me lembro que eu fui aprender isso na autoescola. Porque eu fui ali e tal, me interessei, mas já tinham pessoas ali que já tinham aprendido a trocar um pneu, porque o pai ajudou, talvez a mãe ensinou. Então, eu nasci, cresci e levei isso para a vida adulta eu preciso dar conta de tudo. Porque se eu não der conta de tudo, eu sou uma fracassada. Se eu não der conta de tudo, eu vou ficar para trás. Se eu não der conta de tudo, as pessoas vão me abandonar. Se eu não der conta de tudo, as pessoas vão me ignorar. Então eu sempre tive essa necessidade de estar sendo útil, de estar disponível emocionalmente. Eu acho que essa é o grande quê. Eu não posso esmorecer, eu não posso fraquejar, porque tem muita gente nas minhas costas. Tem muita gente que depende de mim, tem muita gente que se eu cair, cai também, tem muita gente... E aí a gente vai criando isso na cabeça, que pra mim é uma loucura. Ah, se eu cair, a pessoa cai também. Não, e aí eu fui descobrindo com o tempo, com muita terapia, que não, que às vezes era preciso eu ter caído até muito tempo antes pra pessoa descobrir que ela tinha perna e que ela andava sozinha. Eu precisei de muita terapia para enxergar que quando eu não conseguia algo, quando eu não atingia algum determinado objetivo, aquilo não era fracasso, era parte da vida. Porque a gente acha, como um grande alecrim mimadinho, que tudo vai dar muito certo e que a gente ganha sempre. E que o fracasso não acontece. Foi com muita terapia que eu entendi que deixar algo escorrer das minhas mãos, deixar um relacionamento meio que se levar, deixar ele ir com a barriga, ao invés de eu ficar ali forçando, que era o melhor que eu podia fazer na época. Me fizeram uma pergunta no podcast que eu participei na segunda-feira, né? Assim, o que eu imaginava como autoconhecimento? E a minha visão de autoconhecimento, ela é justamente isso. É entender que eu não preciso ficar fazendo força o tempo inteiro. Eu não preciso ficar fazendo força para manter um relacionamento. Eu não preciso ficar fazendo força para manter um trabalho. Eu não preciso ficar fazendo força para fulano gostar de mim. Eu não preciso ficar fazendo força para os meus amigos me chamarem para sair. E principalmente, eu não preciso ficar fazendo força para parecer que eu sou forte. O tempo inteiro. Esse é o grande BO. É o tempo inteiro a gente achar que tem que estar performando, que tem que ser ótimo, que tem que ser maravilhoso. E não é assim. Inclusive, uma coisa que prova pra vocês, que eu sei que tem muita gente que tá me escutando aqui, que está nesse podcast justamente pelo quanto eu humanizo ele. Pelo quanto eu venho e trago os meus perrengues, pelo quanto eu trago as minhas vitórias, mas eu também trago o que eu perdi, o que eu aprendi, a pessoa que eu era, a pessoa ruim que eu era, a pessoa que eu melhorei, o que eu não consegui melhorar ainda. É um alívio a gente perceber que a gente pode ser humano. É o que me conecta com o mundo. É o que me conecta com as pessoas ao redor. É entender, a Andréia não é um sargentão que tá dando conta de tudo, que nem minha irmã me chamava de Capitão Nascimento. Então, a Andréia dá conta de tudo, ela dá conta na porrada, ela sobe um morro, ela faz e acontece. E eu não sou essa pessoa. E nem mais quero ser. É um fardo, minha filha, que eu carreguei por muito tempo e eu não quero mais ser. E é exatamente isso que eu fui descobrindo, que é possível sim.
priorizar o que importa, o que realmente importa, sem me perder no meio do caminho. É me dar conta que se uma bolinha cair, se eu não estiver disponível emocionalmente para alguém num determinado momento, que, mas e se essa pessoa for embora? Poxa, se depois de tanto tempo fazendo por uma pessoa, quando eu me priorizar e não fizer por ela, essa pessoa for embora, ela nunca teve. Gente, a gente precisa ter em mente uma coisa. Assim, vocês têm que se lembrar sempre. Andréia, eu tenho medo de um processo de autoconhecimento, de me impor, de estabelecer alguns limites, de perder pessoas. Tá. Se quando você se prioriza, que nem lá, a Andréia cachaceira. A Andréia cachaceira, a Andréia era muito legal, era muito gracinha, só fazia vergonha, tava me destruindo, me dilapidando, eu tava me acabando em goró, em fazer vergonheira, bater carro. Eu era essa pessoa. E aí as pessoas, quando eu comecei a melhorar, quando eu comecei a ir atrás da atividade física, é a chata, vamos dar um pote de whey, vamos não sei o quê, porque a Andréia tá muito chata, porque ela não vai mais pro rolê. E foram embora. Muitas foram embora. Algumas ficaram, mas muitas foram embora. E aí às vezes me perguntavam assim, mas você não sentiu? Não, eu senti, dói. Mas se essa pessoa não conseguiu se sustentar na minha vida quando eu mudei de fase, ela nunca esteve. Talvez a coisa foi rolando, foi acontecendo, mas ela nunca esteve na minha vida. Era uma passagem. A gente achava que estava. Talvez eu fazia muita força para essa pessoa estar. Mas ela nunca esteve. Porque quem me ama vai estar em todas as minhas fases. Todas. Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais de dentro, um pouquinho ali mais fora, mas ela vai estar em todas as fases. Todas. Eu tenho amigos que... Fernanda, daqui, que é uma que eu sempre digo, que veio lá da adolescência. A gente não se vê há anos. Eu acho que a última vez que a gente se viu foi 16. Acho que foi 2016. Pessoalmente, 17, num casamento. E depois a gente não se encontrou mais. E ela tá viajando o mundão aí afora. Nós estamos presentes na vida uma da outra, sem se falar todo dia. Falando muito esporadicamente. Ela permaneceu em todas. A Andréia adolescente universitária, trabalhando, workaholic. A Andréia que deixou a engenharia e que começou a ser criadora de conteúdo e virou podcast. Ela está em todas. Daniel está em todas. Thiago está em todas. Tem pessoas aqui, não vou nem... Ixi, que me perdoem, meus amigos. Não vou começar a citar, senão depois eu vou tomar um xingo que eu não lembrei de alguém. Estão em todas. Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe. E eu acho que permitir que algo dê errado, que ali nos seus malabares com as suas bolinhas, algumas delas caiam, eu acho que essa permissão que a gente dá de se vulnerabilizar pode sim abrir espaço para coisas muito melhores. Eu sempre digo que um erro, ele pode ser uma das maiores oportunidades de aprendizado da sua vida. Reforço isso sempre. Eu mais aprendi com os meus erros do que com os meus acertos. Mas muito mais mesmo. Foram os momentos onde eu mais aprendi. Quando eu disse não consigo, quando eu deleguei, eu criei oportunidades de respirar, de pensar, de falar, eu não sou uma máquina. Meu Deus, isso é muito libertador. Eu não sou uma máquina. Eu posso não dar conta. Provavelmente eu não vou dar conta. Então, se você tá aqui carregando um peso maior do que você deveria, se você tá achando que tem que ser o novo Robocop, se você tá realmente achando que vai ser um fracasso você olhar pro lado e falar, gente, me ajuda porque eu não estou dando conta, eu sinto te informar. Precisa de terapia. Precisa se conhecer mais. Precisa dar chance de se provar que você não é. Primeiro que é muita arrogância nossa a gente achar que vai realmente dar conta de tudo e vai ser foda e vai ser incrível. Não mesmo. Eu realmente acredito
que se autoconhecer, terapia, ouvir os podcasts, livros, são presentes que todo mundo deveria se dar. E não demorar. Eu acho que você parar... Eu sempre falo assim, André, como é que eu começo lá? Eu quero começar uma listinha. Vamos lá. O que eu quero? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que é aceitável? O que é inaceitável? O que é tolerável? Às vezes a gente se distrai tanto, né? Celular. E se você pegasse um livrinho, pega um livro bonitinho aqui, ó. Um livro bonitinho e vamos lá. Caderno do autoconhecimento. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. O que eu vou aceitar, o que eu vou tolerar. Perde um tempo olhando pra você. Inclusive, quem vai pra terapia, sugiro muito, vá com um caderninho. Tá? Eu acho que é um momento riquíssimo, de trocas riquíssimas. Eu me arrependo muito de muitos momentos com o meu terapeuta não ter levado meu caderninho. Não ter escrito, assim, insights que eu tive lá. Coisas que me chocaram, que eu falei, puta merda, isso que é tamancada. Porque acredito em vocês, eu já tomei muita. Pra eu estar aqui hoje nessa posição de estar distribuindo tamancas, eu já tomei muita, muita mesmo. Não adiem esse momento. Vocês não têm que dar conta de tudo. Se o mundo te vende isso, porque vocês olham para a rede social e vê uma pessoa acordando muito cedo, e treinando, e trabalhando, e cuidando dos filhos, e aquela vida perfeita, eu vou chover no molhado. Não é. Vocês não conhecem os bastidores. Vocês não conhecem os bastidores. Vocês não sabem o que rola aqui. Ah, eu conheço a Andréia, eu ouço o podcast, eu acompanho ela no Instagram. Não, vocês não me conhecem. E eu tô sendo muito honesta, vocês não me conhecem. O Michael me conhece, minha irmã me conhece, meus amigos mais próximos me conhecem. É loucura vocês acharem que porque vocês vêem um monte de story e vídeo da pessoa que vocês não conhecem. Então para de balizar a vida de vocês pela vida dos outros. Para de achar que existe uma perfeição que tem que dar conta de tudo. Não tem. E é prudente que não tenha. Deixa as pessoas ao seu redor se desenvolverem. Derruba um pouco essas bolinhas. Descansa, respira um pouco. Você não precisa dar conta de tudo. E eu tô falando isso para me lembrar também. Porque vez ou outra, com muito autoconhecimento, muita terapia em dia, eu ainda caio nisso. Eu ainda caio nessa falácia. De achar que se eu falar, gente, não tô conseguindo, não tá dando, não tá rolando. Que eu fracassei. E que eu não dei certo. Portanto, se você escutou isso aqui, esse chacoalhão que eu estou te dando em pleno feriado, vou deixar aqui embaixo o link da Highwell. É o nosso link, tá? Com este link aqui, você vai ter acesso a como funciona. Ali você pode baixar o aplicativo, você vai ver como é que funciona certinho. E eu vou deixar um código, o Andréia20. Então, se você nunca contratou pela Highwell um terapeuta, na sua primeira contratação, você vai ganhar 20% de desconto no pacote todo. Então, pega, seja bisbilhoteiro, entra lá e vê. Ai, não quero, entra e vê. Entra, dá uma olhadinha, dá uma sapiadinha. Clica lá, vê como é que é. Sabe? Dá um passinho. Pode ser que você não comece agora, não tenho dinheiro para isso, mas vai ver como é que é. Deixa o caminho um pouco andado, um pouco cimentado. Vou deixar o link aqui na minha descrição, o códigozinho o cupom de convite de desconto, que inclusive eu falo para eles deixarem ativos assim o ano todo, porque meus bonecos e bonecas estão entrando em parceria sempre. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo passo e um ótimo presente que você pode se dar. E lembrem-se, não dar conta de tudo é humano. E ser humano é mais do que suficiente. Ser humano e não perfeito.